Que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e em breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por esta terra de além. Há momentos que as palavras não resolvem, só o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amar. Esta família maravilhosa, Senhor, dá saúde para essa família, Pai, cada dia mais, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, nos ajude agora, ó Pai, dá unção do Senhor. Oxalá o mundo reconhecesse isso, mas não são todos que podem reconhecer que o remédio para a humanidade, para acabar com todos os problemas da humanidade, é a palavra de Deus, né? Eles procuram remédio, procuram meios, procuram paz, mas a paz está na palavra de Deus. Ele diz assim, lendo na eterna palavra de Deus, gostaria que pensássemos sobre apenas uma palavra por alguns momentos. E esta palavra é expressões. Há tanto na vida que são expressões. E não há ninguém que viva na terra que em algum tempo na vida não tenha de parar, pensar de onde veio, qual é seu propósito aqui e para onde irá depois. Todos gostam ou gostariam de olhar além da cortina. Lendo aqui no livro mais velho da Bíblia, Jó, este patriarca estava tentando encontrar esta mesma coisa. Estava expressando sua inspiração de Deus, expressando que ele era uma vida após a morte. Nós, às vezes, sentimos que quando algo assim nos faz frente, que é o fim, mas não é. É a mudança, é o começo, é um degrau a mais ou mais alto, é passar de uma vida a outra. Aleluia. Eu estou pregando isso, nós não estamos no culto fúnebre, né? Mas é uma realidade da vida que faz nós pensar nas coisas no momento em que nós estamos vivendo. As pessoas, principalmente aquelas que não conhecem a Deus, que não conhecem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida. Amém.
E quando nós temos a palavra de Deus em nós, então nós temos a vida. Amém. Então as pessoas temem a morte, têm medo da morte, né? Porém, é uma realidade na vida que todos nós iremos passar. Por exemplo, nós estamos vivendo numa hora em que o mundo está tremendo de medo. Nós estamos em uma plena terceira guerra mundial, podemos dizer assim. Os países, as potências mundiais em guerra. E a Bíblia fala destes momentos. A Bíblia adverte, chama a nossa atenção para estes momentos. Esta hora em que nós estamos vivendo. Então, neste momento, é preciso a gente se assentar e começar a ver qual é aquilo que está ao nosso redor, o que está acontecendo, e qual é o propósito de Deus na nossa vida. Porque todos nós, irmãos, ao vir neste mundo, a este mundo, nós viemos com um propósito. Como nós acabamos de ler, os dias, os meses, os anos, tudo são contados. Mas Deus nos deu um propósito, Deus nos fez com um propósito. De servir e adorar e viver para Ele. Amém. Outros, não. Então, a nossa vida não se resume, irmão, só no que nós estamos vendo aqui agora. Essas coisas não são coisas desagradáveis de se falar. Nós estamos falando de vida eterna. Nós vamos à igreja, nós adoramos a Deus, nós oramos, nós lemos a Bíblia, porque nós temos vida eterna. Nós ouvimos o pastor Joaquim dizer, isso está em nós, mas precisa se manifestar. Aleluia. Porque nossa vida, imaginemos assim, se a vida fosse resumida só no que nós vemos aqui, a aparência, as dores, o sofrimento, as lágrimas, a angústia, as tristezas. Não, Deus tem muito mais que isso. Deus tem muito mais, né? O profeta diz nessa mensagem, se coloca um grãozinho de arroz no chão, de milho no chão, e aquele grão morre, e ele brota, ele nasce, e ele cresce, e no caso do milho dá uma espiga. E quantos grãos não dá uma espiga de milho? A abundância de um grão, você planta um grão de arroz, ele nasce, ele porfia, ele dá um cacho em cada fio daquele, e quantos carocinhos não dá? Ele diz assim, é o que Deus tem para nós do outro lado, em abundância. Aleluia, Pai. A vida eterna, o gozo eterno. Mas para isso nós precisamos ter esta consciência de o propósito de Deus na nossa vida. Você deve sempre fazer esta pergunta para você mesmo, como Jó. Jó era um homem de Deus, mas estava ali procurando entender a Deus. Num momento de vida ele pensou assim, se a árvore cai, brota outra no lugar. Se a flor cai na próxima primavera, a outra vem e floresce novamente. E ele começou a ver, aí ele pensou assim, agora o homem morre, e os familiares vêm chorar. Ele estava pensando assim, qual é o propósito de vida, né? De vida. E vai para onde? Vai para a sexta dimensão, Jó. Vai brotar novamente na ressurreição, este corpo velho, cansado, ficará lá, mas brotará um novo homem. Nós vivemos a nossa vida em torno disso, de ressurreição, morte, ressurreição. É para isso, nossa vida se resume nisso. Ressurreição.
E Jó, o profeta, quando pensava sobre estas coisas, ele detectou isso na vida botânica, na vida das plantas, na vida das árvores. Ele estava notando que, como Deus deve estar em sua criação, que se ele fez a criação, então ele deve viver na criação. Aleluia, ele vive na criação. Nós estávamos conversando há poucos momentos antes dos irmãos chegar, justamente sobre isso. Falando para os irmãos, olha irmão, as coisas é tão maravilhoso que nós somos a deidade de Jesus Cristo na terra. Deus vive no homem. Deus vive no homem. Deus está nas plantas, na natureza, está na natureza, Deus está na sua palavra, mas se a sua palavra está em nós, então Deus está em nós. Você imagina assim, você é a pessoa de Deus na terra, e o que nós estamos falando é algo tão profundo que a humanidade não consegue captar, assimilar. As pessoas vivem tão envolvidas com o natural, com as coisas naturais, que elas não conseguem. Eu estava ouvindo hoje o pastor Eliú pregando, ele falou uma coisa importante. Porque este homem de fora, ele é como um isolador. Ele procura isolar o homem de dentro. Se você prega uma mensagem na igreja, e você ler a escritura, termina o culto, você vai lá fora, você encontra alguns irmãos, você pergunta para ele, qual foi a escritura que foi lida? Foi falado sobre o quê? A pessoa diz, peraí, deixa eu ver aqui. Ele procura, ele lembra assim, meu Deus. Não... Mas se você dizer assim, ele comprou um carro tem 5 anos, você dizer para ele assim, qual foi o preço que você pagou no seu carro? Ele fala até os centavos. Porque é natural. E o natural, ele impede o espiritual. Mas quando o homem vive no espiritual, irmão, ele vive num mundo diferente. A sua alegria é diferente. As pessoas às vezes dizem, mas ser assim não tem alegria. Tem, é porque o gozo do homem espiritual é um gozo diferente. A felicidade de um homem espiritual é diferente. Quando o rei, lá, o Herodes, disse para Jesus, que Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, ou para Judas, né? Ele disse, o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, eu pelejaria por ele. Ele estava dizendo justamente isso, eu estou fazendo o que agrada ao Pai. Então nós, irmão, viemos aqui neste mundo, nós somos uma semente. Você é uma semente, eu sou uma semente. Esta semente, ela tem vida nela. Existe 2 sementes na terra. Não existe mais que 2 sementes. Só existe 2 sementes. Essas 2 sementes, elas começaram lá no Éden. É a semente de Deus e a semente da serpente. A semente de Deus veio através de Abel. E a semente da serpente veio através de Caim. Por isso Caim matou Abel. Mas alguns anos depois, Deus trouxe Sete para substituir Abel. Então essas 2 sementes, elas trabalham na terra, elas vêm em paralelo na terra. Quando João Batista estava na terra, ele pregou contra a semente da serpente. Ele chamou de raça de víbora. E ele falou, e há outro no vosso meio. E ele há de se manifestar. E quando aquele outro se manifestou, que era Jesus, ele diz, agora importa que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Então cada semente produz conforme a sua espécie. Aleluia. Então, o que é o propósito? O que eu estou pregando? Eu estou pregando para a sua alma. Eu estou pregando para a minha alma. Então se você pega uma semente de milho e planta no chão, e você plantou a semente de milho, e quando aquela semente nasce, ela morre, e ela nasce, ela cresce, ela dá milho.
Os frutos daquela semente é milho, porque a natureza daquela semente é milho. Se você planta uma semente de manga, ela vai produzir manga, ela não vai produzir abacate. Ela tem que produzir manga. Se a semente de laranja, vai produzir laranja. Então, se você é uma semente de Deus, se eu sou uma semente de Deus, eu creio que nós somos semente de Deus. Você vai produzir o quê? Nós vamos produzir o quê? Quais são os frutos? Os frutos é a vida que nós vivemos, é a nossa atitude, é de que nós gostamos, o que eu gosto. O que eu gosto de fazer, pastor? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de quê? Eu gosto das coisas de Deus, então eu sou semente de Deus. Se eu não gosto das coisas de Deus, eu preciso, claro, talvez eu estou enxertado no lugar errado. Mas eu sou uma semente de Deus. Eu me lembro da pregação que o meu sogro converteu. Ele diz, eu sou semente de Deus, eu não posso fazer as coisas que não são da vontade de Deus. Então você entenda isso. Você veio neste mundo com um propósito. E o propósito, você tem que cumprir o propósito. Quando você planta uma semente, ela tem um propósito. Aleluia. Não é verdade? O plantador, o lavorista, a pessoa que planta, ele diz, plantei capim tal. Se nasce outro, tem alguma coisa errada. Plantei semente assim, e se nasce outro, ele diz, está errado. Alguma coisa deu errado. A semente aí, às vezes nasce no meio, quando o semeador semeou a semente de trigo, e depois veio outro e semeou o joio, né? Mas a semente original era trigo. Aleluia. E o trigo vai produzir trigo. Então, irmão, irmã, olhe para você mesmo. A mensagem, a palavra de Deus é para você. Amém. Deus deixou a sua palavra escrita para te salvar, para você não ir para o lugar errado, para não ir para o inferno, para nós não ir para o inferno. Deus deixou a sua palavra. E esta palavra, como nós ouvimos no programa, parece que eu tinha colocado o programa, né? Ele diz, a palavra é a chuva que cai sobre a semente. A pessoa vive lá, uma semente, a semente que fica na terra por anos. Por anos. Mas um dia ela brota. Diz que é plantador de gueroba, diz que é assim, você planta 1000, aí nasce 500, você perdeu, né? No outro ano, olha elas brotando lá, né? Aí passa 2 anos, olha a outra brotando lá. A chuva vai nela, a luz, a chuva cai e ela vai e brota. Você limpa um campo desse ali, passa a máquina ali, não tem uma semente ali. Passa 1 ano, chove, 2 anos, daí a pouco o caminho fechou. A semente que estava lá brota, ela está no solo. Aleluia. A semente está na pessoa. Às vezes a pessoa vive lá fora no mundo 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60. Lá no mundo. Mas quando ela ouve a palavra de Deus, nós estamos falando da palavra de Deus. Quando ela ouve, então aquele propósito de vida que ela tem, o propósito de vida, então ela brota. Aleluia. Ela brota. Brota para quê? Para manifestar a origem da semente. Amém. Os frutos vêm. Aleluia. E Deus opera através daquela vida. Então ele diz assim, já finalizando, né? Ele deve viver na sua criação, porque a fez com um propósito. Aí eu digo para você assim, irmão, para que Deus te fez? Para que Deus te criou? Eu pergunto para mim, para que Deus me fez? Por que o Senhor me enviou aqui só para viver aqui e fazer coisas erradas? Não, Deus me fez para ser a sua imagem e semelhança. Amém. Deus me fez para ser seu filho, para deixar ele viver em mim, para ele habitar em mim. Deus ter prazer de andar sobre os meus pés. Deus não tem outros pés a não ser os meus. Deus não tem outras mãos a não ser as nossas mãos. Deus não tem. Você quer dizer, Deus existe.
É bom dizer que Deus existe, mas melhor é deixar as pessoas verem em você que Deus existe. Graças a Deus. E não precisamos temer isto, porque quando Deus está em nós, então a vida é eterna. Amém. Então Deus te fez com um propósito, irmã. Qual é o propósito que Deus te fez? Eu disse lá em Tromas essa semana, né? Essa irmã, o irmão deve pensar assim: Deus me fez só para beber e destruir o meu corpo com noites de sonos, com bebidas alcoólicas e com coisas erradas e para prostituir. E disse: você deve fazer um exame na sua vida, sim. Não, Deus me fez para adorá-lo. Deus te fez para adorar Ele. O Satanás veio e perverteu a sua vontade, a vontade daquele homem, mas Deus não fez o homem para isso. Mombrana diz: Deus fez o homem para adorá-lo a Ele. É tanto que o homem adora alguma coisa. Qualquer homem, qualquer pessoa, se ele não adorar a Deus, ele adora outra coisa. Ele adora um carro, ele adora alguma coisa, a família, ele adora alguma coisa, mas ele foi feito para adorar a Deus. Então, para finalizar, irmão, eu deixo aqui uma reflexão para todos nós. Não é só para quem não é um cristão, não é só para quem não conhece a palavra de Deus, é para nós. A Bíblia é para mim. Eu devo sempre fazer isso. Senhor, qual é o propósito que o Senhor me fez? Qual é o propósito das mãos de um homem? Qual é o propósito dos lombos? O Mombrana diz: o lugar de colocar peso de um homem sobre os ombros dele. Se você colocar sobre as pernas, ele não sai do lugar, mas se você colocar sobre os ombros, ele carrega. Qual é o propósito do olho, da nossa língua, do nosso ouvido? Então, qual é o propósito de Deus na sua vida? A sua semente é semente de Deus, é semente de trigo? Então vá produzir trigo, vai produzir trigo. Aleluia. Da semente de Deus é a semente de Adão, é a semente de Abel, é a semente de Caim, é a semente de Jesus. A semente do diabo é a semente de Caim, é a semente de Judas. O propósito de Caim, de Judas, veja como que é importante essas coisas. Judas tinha um propósito, veio com um propósito. Jesus disse: eu escolhi 12, e um é o diabo, e para isso ele veio. E ele vai cumprir o propósito. Quando Judas chegou, ele disse: cumpre o teu propósito, está no teu coração, vai e cumpre. Mas Jesus também cumpriu dele. Aleluia. Jesus também cumpriu dele. Então veja, Deus fez o homem com um propósito, e esse propósito é de ser adorado e adorar através do homem. Deus não fez o homem para ir para o inferno. Deus não fez o homem para ser condenado. Para ele mesmo. Ele fez um homem com um propósito, para ele mesmo viver nele. Amém. Ou seja, Deus fez você para viver em você. Amém. Deus fez o irmão para viver no irmão. Amém. Que coisa gloriosa, irmão, você pensar assim: Deus me fez, eu sou um vaso feito pelas mãos de Deus para Ele mesmo morar em mim e viver em mim e produzir, dar frutos de vida. Então, Ele tem um propósito, e o propósito é Ele mesmo viver em você. Amém. Como uma casa que algum homem construísse. Estas vidas pequenas que estão em toda a criação de Deus estão sujeitas ao seu Criador.
E ele estava pensando, Jó estava pensando, que se uma tempestade passasse e derrubasse uma vigorosa árvore, isso ainda assim não seria o fim daquela árvore. Ela viveria novamente, mesmo se aquela velha árvore morresse. E muitas vezes, quando não sabemos o que fazer, se apenas olhássemos ao nosso redor, poderíamos ver Deus por todas as partes. Amém. Por todas as partes. Eu estou ensinando lá na igreja as crianças, né? Eu fiz uma Bíblia há muito tempo, pedi para um rapaz fazer um caixotinho, escrevi Bíblia Sagrada nela e coloquei algumas coisas, né, nela, tipo, como é que fala? Uma imagem, né? Um personagemzinho, um recortezinho de uma formiga, de um sol, de uma lua, de um anjozinho, de um pé de árvore, de um reizinho, né? E tudo lá dentro da Bíblia, né? Eu disse para as crianças hoje, quando você olha para uma formiga, você vê Deus nela. Quando você olha para o sol, você vê Deus nele. Quando você olha para uma árvore, você vê Deus nele. Então, qualquer lado que você olhar, você vai ver Deus. Você vai ver Deus nos animais. E aí eu digo, e nós precisamos ver Deus em tudo, principalmente uns nos outros. Nós precisamos ver Deus uns nos outros. Eu tenho que olhar para o irmão e ver Deus. O irmão olhar para mim e ver Deus. Eu disse, por quê? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus é Espírito. A Bíblia diz, Deus é Espírito e importa que o verdadeiro adorador o adore em Espírito e em verdade. Mas esse ser Espírito habita no homem. Habita no ser homem. Deus, ele anda sobre 2 pés. Ele fala, ele intercede. Então, irmão, eu quero finalizar assim. Você, nesta tarde, neste fim de domingo abençoado, você pode fazer essa reflexão, né? Senhor, o Senhor me fez com um propósito. Eu quero cumprir este propósito. Se eu sou uma semente do Senhor, eu quero produzir de acordo com a sua vontade, com a sua palavra. Eu posso ter sido, eu posso ter feito muitas coisas erradas, Senhor. Mas eu ouvi nesta tarde que cada semente produz conforme sua espécie. E a minha semente, esta semente é uma semente do Senhor, é uma semente de Deus. Amém? Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Deus abençoe o regresso de cada um. Volte novamente, né? Venha ouvir a palavra de Deus aqui, neste lugar. Eu creio que esta porta que se abriu na casa do irmão para nós ouvir a palavra de Deus é porque Deus tem um propósito na sua vida, né? É na sua vida, na minha vida, em cada um de nós Deus tem um propósito. Às vezes a gente não entende, mas para Deus, para o homem tirar uma pepita de ouro de um barranco, ele remove caminhões e caminhões de entulho, né? Ele remove muito, mas quando ele acha, ele regozija, né? E assim é Deus. Deus precisa de fazer, às vezes, coisas que nós nem pensamos. De repente, olha a pepita lá, né? E eu creio que Deus tem filhos neste lugar. Eu creio que Deus tem sustentado esse testemunho do irmão Delfino, porque Deus tem um propósito com as pessoas deste lugar, né? Deus precisa fazer algo aqui, e para isso Ele precisa de nós, precisa do irmão, não é só o pastor, né? É de cada um de nós, pessoas para ser liberta, né? E às vezes leva anos, né? Uma vez ele estava dentro de uma sinagoga e entrou uma senhorinha agachada assim, né? E ele pôs a mão sobre ela no sábado e curou ela e foi criticado.
Ele diz, ela era uma semente de Abraão, ficou 18 anos aprisionada, mas foi liberta. Amém? Vamos ficar de pé, vamos se colocar de pé. Eu convidaria o irmão Adão para fazer essa oração de encerramento, né? Nós vamos orar encerrando. Graças a Deus por mais um culto que nós tivemos, por mais uma palavra que Deus pôde nos dar para cada coração. Se você tem alguma coisa que você quer receber de Deus nessa tarde, é um momento especial para você pedir a Ele, porque Ele prometeu estar aqui. Por isso nós temos certeza que Ele está. Senhor Jesus Cristo, Oh, Pai eterno, mais uma vez nós estamos aqui na Sua presença e agradecido por a palavra que o Senhor deu para cada um de nós. Todos nós temos um propósito com o Senhor nessa hora. Se nós temos uma semente que o Senhor nos deu, Pai, que ela possa germinar um dia, que ela possa, Senhor, brotar um dia, que ela possa dar frutos bons. Senhor Jesus, nessa tarde nós estamos aqui unanimemente, Pai. Nós não temos nenhuma condições de nós mesmos, mas nós estamos agradecidos de saber que todos nós estamos aqui felizes, porque nenhum de nós se encontramos aqui acamado, nenhum de nós encontramos aqui com algum sentimento, aquelas pessoas que queria estar aqui, mas por alguma coisa ou outra não se encontra aqui. Mas que o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe de cada condição de cada um. Mas nós agradecemos, Senhor, por esses que estão aqui. Como Jesus disse naquele dia, por aqueles que o Senhor me deu, por aqueles que o Senhor concedeu estar aqui nessa tarde. Por isso que essa palavra você pode armazenar em seu coração. Quando você estiver dirigindo o seu carro, quando você estiver dirigindo a sua moto, quando você estiver no seu trabalho, lembra de uma coisa, que Deus é bondoso, é misericordioso. Quando você estiver em uma luta também, que você não está dando conta de vencer, você lembra de uma coisa, que Jesus morreu no Calvário e deu tudo, deu a vida e deu cada propósito de cada luta que você não consegue vencer. Mas Deus venceu tudo lá no Calvário. Que Deus te abençoe, Deus continua te abençoando, que Deus possa livrar cada um de nós do inimigo, que Deus possa nos dar alegria em cada coração nessa tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus continue abençoando, Deus conceda as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um de nós. Lembrando disso, né? Que não há nada que Deus não pode fazer por você. Deus já fez tudo o que você precisava, né? Ele disse, tenha de bom ânimo, eu venci. Amém. Ele venceu por mim, ele venceu por você. Deus abençoe. Para conversar com Ele, porque é somente Ele quem entende o meu clamor. Minhas palavras talvez não sejam tão bonitas, mesmo assim Ele acredita e me ouve com amor. Entre nós dois não há ponte nem distância, pois a minha esperança me leva ao trono dele, sim. E o meu viver longe
noite das trevas e pecados, traz este Deus imaculado pra morar dentro de mim. Ajoelhado, sempre aos pés do meu Jesus, eu tenho luz, alcanço luz. Ajoelhado, sempre aos pés do Rei dos Reis, eu vencerei, vencerei. Já não é intrafegável, universo inexplorável, são pequenos pro meu Deus. E sendo assim, minha oração chega ao seu trono, a resposta é um sono, durmo bem nos braços teus. A minha alma se deleita saciada, porque sem hora marcada, Jesus para pra me ouvir. Ao lado dele, sou curado, sou lavado, fico tão maravilhado, sem vontade de sair. Ajoelhado, sempre aos pés do meu Jesus, eu tenho luz, alcanço luz. Ajoelhado, sempre aos pés do Rei dos Reis, eu vencerei, vencerei. Ajoelhado, sempre aos pés do Rei dos Reis, eu vencerei, vencerei.